galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? A luta entre Paulo Borrachinha e Luke Rockhold no UFC 278 não foi exatamente o que a gente esperava. A gente esperava uma luta mais de alto nível, um nocaute, uma finalização, que os dois apresentassem de fato 100% da sua capacidade, o que a gente não viu, mas ainda assim foi uma luta divertida e ainda assim o brasileiro conseguiu conquistar a vitória e retomar o caminho dos triunfos. E além do bônus pela luta da noite, o Borrachinha levou para casa uma outra coisa muito preciosa, um pedido de desculpas do presidente do UFC, Dana White. Diante de um Luke Rockhold, um ex-campeão na categoria com 37 anos que não pisava no cage há mais de 3 anos, o Paulo Borrachinha tinha a faca e o queijo na mão. Era o grande favorito nas casas de apostas e a expectativa era que ele passasse por cima do americano. E isso quase aconteceu no começo da luta, quando ele abalou o Luke com socos e chegou a ir para as costas do Rockhold. Diante de um rival a ponto de desistir, tamanha exaustão apresentada desde o primeiro round, o Borrachinha acabou puxando o freio de mão em alguns momentos e lutando de forma segura para garantir a vitória na decisão do juiz depois de 3 rounds de toma lá da cá. Na coletiva de imprensa após evento, o presidente do UFC, Dana White, comentou a visita surpresa da Ousada ao quarto do Borrachinha. Para quem não tá ligado, o Borrachinha revelou durante a pesagem oficial na sexta-feira que recebeu uma visita da Ousada às 6 horas da manhã na sexta-feira, enquanto ele cortava seu peso para a pesagem oficial e precisou explicar o óbvio para os dois membros da Ousada que lá estavam tentando tirar sangue e urina do brasileiro para fazer o teste. Ele precisou explicar o óbvio. Em processo de desidratação, as condições são quase que nulas para fazer esse tipo de processo absurdo. Eles não entendem de lutas como nós entendemos, não se testa um lutador às 6 da manhã quando ele está cortando o peso. O resultado vai ser o mesmo dali a algumas horas, você tem que esperar. Eu pedi desculpas a ele e isso nunca mais vai acontecer nem com ele e nem com lutador nenhum. O Borrachinha também na coletiva após evento disse o seguinte: a Ousada cometeu um erro, eu não sei quem manda nessas pessoas, mas mandaram 2 pessoas no meu quarto quando eu estava cortando o peso. Precisamos tirar o seu sangue. Foi a coisa mais maluca que eu já vi da Ousada, mas isso não afetou minha performance ou meu físico, foi só uma pedra no caminho. Eu acho que a Ousada fica muito confusa, como esse cara consegue ser tão forte como o peso médio, mas o segredo é esse. Essa situação do Borrachinha com a Ousada fez muita gente lembrar do que aconteceu com o Charles do Bronx, que perdeu o cinturão em cima da balança diante da comissão do Arizona. E essa narrativa de que o sistema está contra os brasileiros é rapidamente abraçada pelo público, porque de fato é simplesmente um absurdo os caras da Ousada baterem no quarto de qualquer lutador que seja para fazer um teste, seja de sangue ou de urina, enquanto o cara está cortando o peso em processo de desidratação. É um absurdo os caras incomodarem qualquer lutador nessa fase final do processo de corte de peso, onde eles não têm de onde mais tirar líquido. O lado bom é que o Borrachinha soube lidar bem com essa situação, estava com a mente blindada, estava tranquilo, consciente, não deixou isso abalar de forma alguma o seu psicológico. O presidente do UFC, Dana White, se posicionou imediatamente. Agora, voltando a falar sobre a luta entre o Borrachinha e o Rockhold, de novo, repito, foi uma luta muito abaixo do que a gente esperava, muito abaixo do que os dois podem apresentar dentro do octógono. O lado bom é que o Borrachinha voltou a vencer depois de 2 derrotas consecutivas dentro do cage na organização do UFC e num momento muito importante para a trajetória dele dentro do Ultimate. Ele acabou de mudar o agenciamento, mudou seus treinos e era a última luta de seu contrato com o Ultimate. O lado ruim é que não foi uma vitória de encher os olhos, eu não sei até que ponto vai de fato ajudar o Borrachinha na hora de renegociar seu contrato com o UFC. Ele não vai ter tanto poder de barganha assim, ele pode falar sobre o fato do poder midiático, sobre a rivalidade, venda de pay-per-view, que ele pode ter participação no sentido de que a rivalidade ajudou as pessoas a se interessarem mais pelo UFC 278. Agora, falando da parte de dentro do cage, o lado esportivo, o Dana White pode simplesmente chegar e falar: pô, fera, tu acabou de enfrentar esse maluco aí que era para você ter passado por cima e você passou um sufoco para vencê-lo. Era uma vitória para crescer o Borrachinha dentro da categoria dos médios, mas o que aconteceu foi o contrário. Quem mais cresceu dentro do octógono no UFC 278 foi o Luke Rockhold. Pelo amor de Deus, eu não tô aqui dizendo que o Borrachinha saiu por baixo, mas ele não aproveitou a oportunidade tanto quanto poderia. E ele mesmo admitiu na coletiva de imprensa após evento que o seu subconsciente o traiu. Como ele vinha de 2 derrotas consecutivas, ele acabou lutando de forma mais conservadora. Enquanto o Borrachinha foi o top em atividade da categoria dos médios, que não conseguiu finalizar o lutador barra modelo, que não lutava há 3 anos e é conhecido pelo queixo fraco, o americano expressou de todas as formas possíveis o quanto estava cansado, a ponto de desistir, mas aguentou firme até o final tomando um banho de sangue, mas ainda assim levando perigo ao brasileiro. E depois do anúncio oficial da vitória do Borrachinha na decisão do juiz, o Luke Rockhold anunciou sua aposentadoria com pompas de guerreiro, sendo elogiado por todo mundo, porque ele mesmo não precisou de ninguém bater nas costas dele e falar: ó, meu
filho, não dá mais para você. Ele mesmo entendeu que não dá mais para ele por conta do sufoco, da dificuldade que foi se manter de pé dentro do octógono contra o Paulo Borrachinha. Ele mesmo entendeu que ele está velho, como ele falou, para isso. Então essa sim foi sua última luta na sua trajetória no MMA. Mas e aí eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da luta entre Borrachinha e Rocky Road e o que vocês acharam desse pedido de desculpas do Dana White para o brasileiro. Comenta aí.